Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui é Sandro Silva no CCD Conversa com Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei aí, né? Que você possa compartilhar com outras pessoas mais, tá? Para que a gente possa proliferar, né? Expandir, espalhar a palavra, o Evangelho, que chegue a todos os cantos do mundo por meio da internet. Hoje, graças a Deus, isso se torna bem mais ágil, mais rápido, mais veloz. Amém? Eu ia começar com vocês, meus irmãos, pela carta de Efésios, tá? Mas lendo a carta de Gálatas, eu vejo mais propriamente mais necessário, né? A gente está aqui primeiro explanando sobre Gálatas, essa carta. E aí, num outro vídeo, numa outra oportunidade, ou até mesmo por agora, não sei bem dizer como vai ser, né? Quem sabe é Deus. A gente pede apenas para que Deus possa nos auxiliar e nos amparar. Tenho certeza absoluta que Ele está aqui neste instante com todos nós, ouvindo, né? Proferindo aqui por meio do instrumento que ele se faz uso, se utiliza, porque sou eu servo, sou eu instrumento para a vontade dele ser aqui exposta. Amém? Vamos pedir a Deus nesse momento para agradecermos, né? A oportunidade a ele. Amém? Querido Deus, obrigado, Pai, por tua infinita graça, luz e misericórdia, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um dos que aqui hoje assistem a esta explanação da sua palavra, Senhor. Que o seu santo nome seja glorificado, ó Pai, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor possa visitar a vida de cada um deste filho amado teu, ó Senhor. Que o Senhor possa tocar, meu Pai, verdadeiramente no coração, no âmago destes seus humildes servos, ó Pai. Que a tua presença seja constante e plena na vida de cada um, para que possamos sentir, meu Pai, a tua verdadeira essência, Senhor, para que o mal, o desconsolo, a ignorância, o ódio, até mesmo a tristeza e a dor, Senhor, sejam afastadas de nossas vidas. Que possamos encontrar o verdadeiro exílio, Pai, a verdadeira proteção, cuidado, carinho e consolo em Ti, Senhor. Querido Deus, não nos deixe faltar Teu pão de cada dia. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o Teu reino, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, pois só em Ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Glorioso sejas Tu, ó Senhor. Vamos lá? Bom, amados irmãos, a epístola de Gálatas, né, ela faz aqui traz, por assim dizer, né, uma atenção para alguns irmãos pertencentes a esta igreja que estão produzindo, né, ou trazendo, não vou nem dizer produzindo, né, estão trazendo aquela ideia da circuncisão, da lei de Moisés, né? A gente sabe que a lei de Moisés, essa foi um dogma vencido por Cristo, né? Uma vez que a gente sabe o motivo de Deus, né? O motivo de Deus para com o seu povo, né? Que é Israel, com relação à lei de Moisés, no caso.
que faz com que todo o povo fique selado, né? Encerrado debaixo do pecado. Que maldito, né? A própria lei, a própria palavra diz que maldito todo aquele que não cumprir tudo exatamente como está, né, na lei. E não houve sequer um israelita que tenha cumprido verdadeiramente, sem deixar faltar nada que estava constando na lei, para poder então receber a tão querida, almejada justificação. Só houve nesse caso, nosso Senhor, Jesus Cristo. Este foi perfeito e que se fez maldito quando se ofereceu para subir ao madeiro, né? E levou, né, as nossas dores, os nossos pecados, os nossos lamentos, né? Resgatando assim a nossa vida, né, por meio do seu sacrifício. Eu vou começar a fazer a leitura, como sempre, mas sempre trazendo aqui para vocês um melhor esclarecimento dessa palavra, que essa também, né, como as outras também, né, é tão saborosa quanto. Amém? Então vamos lá. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas de Galácia. Né? Ele já fala aqui que não é da parte de homem algum. Paulo diz isso, né? Uma vez que ele não está pregando o evangelho em nome de nenhum homem andante sobre a terra, né? Ou nenhum outro homem qualquer. Ele prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E a graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Aí ele começa, né, Paulo, no versículo 6 do capítulo 1, ele começa trazendo uma ironia, por assim dizer, para com estes que se dizem entendedores de Cristo, mas que trazem algo que é pertencente a uma lei que já foi abolida por Cristo, né? Olha lá. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Maravilho-me, né? Olha o que ele fala. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O outro evangelho, a lei de Moisés, a lei passada, né? Só que fez uma mescla, né? Aí a gente já não sabe dizer se é somente a lei de Moisés ou este tentou agrupar, porque também aqui nesse livro, nessa carta, ele vai dizer que o tal, né, o dito cujo, ele não está vivendo nem a lei de Moisés nem a de Cristo, né? Então fica meio que assim, fica um meio termo entre a lei de Cristo e a lei de Moisés, né? A gente vai discorrer e vai ser bem possível de cada um visualizar esta ocorrência, tá? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ele fala que o evangelho de Cristo não é outro, mas querem transtornar, confundir ou tornar confuso o evangelho de Cristo, né? Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, né? Anátema, maldito,
seja, né, por assim dizer. Então, ele diz que mesmo que venha um anjo do céu ou outro homem qualquer que traga outro evangelho, que não seja este trago por nosso Senhor Jesus Cristo e imitado por Paulo, que seja anátema, que seja maldito, né? Ou seja, gente, diferente disso, do que é vivido por Paulo, que foi trago por Jesus Cristo, não se trata do Evangelho de Deus. Aqui a gente não quer trazer a lei de Moisés. Aqui ele não quer te trazer os costumes antigos do povo de Israel. Ele quer simplesmente trazer esta lei que é de Cristo. Amai-vos a Deus acima de todas as coisas e amai-vos ao próximo como a ti mesmo. Pois contra estas duas leis, contra estes dois mandamentos, não há lei contrária a ele. Assim diz Paulo, né? Nesse sentido. Então a gente já entende a naturalidade que é o Evangelho. Não tem ritual específico, não tem comportamento tal, X, Y, Z, que precise ser feito. Claro que se pessoas, eu vou me comportar assim porque eu quero agradar a Deus. Você está fazendo por Deus, tá? Mas está alimentando apenas o ego, né? O corpo. Deus não pede isso. Deus não necessita disso. Não tem que fazer um vale de sal, não tem que fazer este trabalho ou aquele trabalho. Não. Ele quer que você trabalhe o seu âmago, o seu interior. E neste interior que se encontra selado o Espírito Santo, este vem a despertar, crescer, se transformar, evoluindo, que eu digo evoluindo, expandindo, tá? Porque ele já é o Espírito Santo, este já é por si só perfeito, né? Ele vem expandindo segundo as glórias, as orações, o comportamento a quem você direciona. No caso, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai Todo-Poderoso. Então, dessa forma, ele vai criando, ampliando a sua dimensão de dentro para fora. Ou seja, você irá aos poucos galgando, se elevando, tornando-se então o Evangelho vivo, onde você não vai precisar sequer mencionar, falar, dizer sobre o Evangelho, pois verão exatamente nos teus olhos, na sua afeição, no seu comportamento, o próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sim. Continuando no versículo 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se algum vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. E aí ele reforça, do versículo 8, já disse que se fosse ou se tornasse um anátema. No 9, a mesma coisa. Seja anátema, ok? Seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ele está persuadindo agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo, né? Então ele está persuadindo a quem? Aos homens, né? E se ele fizer diferente disso, ele não vai estar agradando a Deus. Uma vez que a corresponsabilidade da igreja, além de Cristo, né, é daquele que deu o início, né, o pontapé inicial para que ela se formasse. E uma vez que ele está procurando dar toda a assistência para que a igreja possa de fato percorrer o bom caminho, né, ele precisa
ser de fato honesto, né? Porque ele não está querendo agradar a pessoas, né? Ele não vai escrever uma coisa e chega pessoalmente à frente dessa pessoa, ele não vai tratar, vai ter dedos, né? Ser delicado com essas pessoas no sentido de querer agradá-las ou de não querer afligir os seus temperamentos, coisa do tipo, né? Paulo, ele mostra que de fato estão errados, então ele mostra onde está o erro. Quer consertar, quer goste, quer não, tem que fazer o que é certo. E se não quiser também fazer, ele também não vai colocar nenhuma arma em vossos pescoços, né? Muito pelo contrário, ele alerta aquele que bem está envolvido ou incumbido, empenhado em querer fazer as coisas de Deus, ele vai se atentar e o Espírito Santo vai mostrá-lo o erro, o que deve fazer ou onde deve melhorar, continuar, né? Dar continuidade, por assim vai, ok? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, né? Paulo aqui traz o lembrete, né, de como ele era no judaísmo, do quanto ele entendia sobre o judaísmo. Ele era um dos mais novos judeus que se destacavam pelo seu notório saber, né? Ele mostrava perfeita linguística ou ação dentro dos costumes judaicos, dentro de tudo aquilo que era atribuído àquele que se tornava logo, por assim dizer, por ter todo esse entendimento, um fariseu, né? Ele era um fariseu, como é que fala? Rústico, né? Era aquele fariseu nativo, apesar da pouca idade, ele tinha o empreendedorismo nato, incumbido dentro dele de fazer valer a verdadeira lei de Moisés, a época dominante, vamos colocar assim, da direção, do direcionamento espiritual dele, né? No versículo 14, continuando: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Veja que ele continua, né, falando sobre essas coisas que aqui eu já mencionei por alto, e ele coloca isso como verdadeiro entendedor do que seria a lei de Moisés, do que precisava, de como agir, do que precisava agir. Até que Cristo veio, trouxe ele a razão, né? Puxou, chamou para poder então ele fazer este papel aqui, que é trazer o real, o verdadeiro evangelho aos gentios, ao povo gentil, estender a herança, né? Nos tornar filhos por meio do selamento que Jesus fez por meio do sacrifício do saudoso Espírito Santo dentro de nós. Então veja que Paulo descreve exatamente o que era de fato ser um judeu, de como ele se portava, como era exemplar no antigo eu dele para com o judaísmo. No 15, versículo 15: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Não consultei carne nem sangue. Lembrei de uma coisa aqui. Quando eu resolvi, então,
melhor entender sobre o Evangelho, eu, Sandro, melhor entender sobre o Evangelho, e então me retirar de uma condição na qual eu entendia que não era, né, aquilo que iria abrir, expandir a minha mente, como hoje melhor tenho expandida, né, a minha mente. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou: mas você tem que pegar uma carta. Aí quando eu leio isso aqui, eu lembro, né? E eu até na época, e olha que pouco me entendia disso, né? Eu tinha já lido algumas vezes a Bíblia. E aí eu cheguei e falei, cara, não. A minha carta foi escrita por Deus em meu coração. Eu não preciso de autorização do homem, né? O próprio Paulo fez aqui, né? Aí eu leio isso aqui, eu lembro disso. Muito interessante isso. Tem pessoas que acham que devem pegar cartas deste e daquele de recomendação para que sejam levadas, né, a sério. Mas voltando aqui ao contexto aqui desse livro, nesse momento quando Paulo fala aqui, não consultei carne nem sangue, porque veja só, meus irmãos, lembra que, acho que em Romanos, ele fala que remendo velho não se põe em veste nova, odre velho não comporta vinho novo, né, tal, e diz os motivos. É mais ou menos isso. Estava adentrando um novo vinho. Não se podia colocar em odre velho, né? E por essa razão, então, Paulo não consulta carne nem sangue. E muito pelo contrário, ele entende que se ele fosse levar aos fariseus, aos sábios, né, os que mais antigo pertenciam, né, a esse grupo, eles iriam abafar, iriam extirpar, né, arrancar isso do meio deles, né? Por quê? Porque aconteceu o que aconteceu. Então, se ele tivesse feito isso, iria acontecer. E ele sabia disso, porque ele foi um perseguidor dos cristãos, né? Então, ele não consultou, ele não quis saber. E nem também, tampouco, né? A gente hoje, no nosso meio, normalmente, se você está um pouquinho entendedor, você vai e começa a compreender algo diferente, né? Eu não digo nem diferente, né? Porque diferente do que Paulo ensinou não se deve, seja anátema, né? Por assim dizer. Mas eu digo compreender a essência de que Paulo, quando você passa, né? Eu digo novo porque muitos ainda não entenderam, né? Nem sequer o quanto se deve do Evangelho, mas vamos colocar dessa forma. Aí a pessoa, ou ela vai achar que tu tá querendo tomar o lugar dela, ou isso, ou aquilo outro, vai detonar contigo, ou vai te desanimar, né? Por assim dizer. Então, olha que Paulo também nem procurou aos cristãos, aos apóstolos que já haviam, né? Pedro, Tiago, João, né? E aí, Paulo só consulta num dado momento, que é para poder levarem, né, a palavra ao entendimento de que ele era o que iria enviar aos gentios, e Pedro era o que iria continuar enviando aos judeus, né, para fazer essa separação. No demais, Paulo não consultou ninguém. Paulo, muito pelo contrário, foi estudar para buscar no Velho Testamento os sinais que foram apontados para Cristo, para que fossem então tanto judeus quanto gentios pudessem entender o real propósito e de quem estava sendo ali pregado e mencionado como sendo Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e mostrar, né, os traços de que ele já vinha sendo apontado lá atrás. Amém? Então, continuando aqui. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Vê o caminho que ele traçou, né?
Depois, passados 3 anos, que fora os 3 anos que ele estudara para poder ter todo o entendimento embasado, né, dentro da lei que os antigos tinham, né, no judaísmo, para que tenha um argumento de convencimento, né, pelo menos para aqueles que eram pedra bruta e que precisavam ser lapidados dentro do conhecimento ao qual eles tinham, que no caso era a lei de Moisés. Tá? Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias, que foi onde eles debateram, né, e chegaram ao consenso de que, de fato, ele era para os gentios, né, e Pedro era para os judeus, como falei. E não vi nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Ele está colocando aqui algo que de fato ele fez, que assim foi feito e não tem a necessidade de dizer mentira alguma. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer. E o que foi que ele ouviu dizer, irmãos? Desses irmãos lá da Cilícia, né? Aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, né? Aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. Veja como é de final, né? Você ouvir do outro, né? Algo que você fazia, algo de ruim, mas que houve uma transformação tão enorme, tão grandiosa, tão maravilhosa, que hoje você agora anuncia com todo amor, com toda a fé, né? Veja que maravilhoso, e você está ouvindo do outro, não é você que está anunciando aos 4 cantos uma coisa de si mesmo, é o outro que está anunciando sobre você. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Veja que ele já recebia a glória por meio destes que estavam glorificando a Deus por meio dele, e ele já era mais um instrumento que se juntava, que se somava a este que inicialmente estava crescendo, que era o Evangelho de Cristo. No capítulo 2 fala: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação e lhes expus. Aqui nesse capítulo 2, eu não vou ler esse capítulo 2 não, tá? Eu vou passar já para o capítulo 3. Mas aqui é o momento em que eles se juntam com Pedro, com Tiago, com Barnabé, para poder debaterem de que forma devem decorrer, né, no levar, né, no proferir, no falar do Evangelho de Cristo e de como eles iriam acontecer essa situação. Só que ele também chama a atenção de Pedro nesse capítulo 2, porque Pedro está se comportando de maneira imprópria e inadequada, né? Aí chama a atenção de Pedro, pergunta a Pedro por que que ele está se comportando de tal forma, por que ele está exigindo que os gentios se comportem como judeus, uma vez que ele, judeu, não está se comportando como judeu, e isso ele está chamando a atenção por conta da lei de quem? De Moisés, tá, meus irmãos? Então, nesse caso aqui, ele está chamando a atenção para uma coisa que naturalmente, por assim dizer, sem querer, né, Pedro estava fazendo. Barnabé também, né, e alguns outros irmãos também, judeus também, que estavam levando o Evangelho de Cristo, se comportando de maneira inequívoca, né, de maneira estranha ao real e verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo. Então aí foi chamado isso nesse entendimento. Mas eu já vou cair aqui com vocês aqui no capítulo 3, que fala assim:
Ó insensatos Gálatas, né? Paulo já vem com uma boa e velha ironia, um sarcasmo, digamos assim, no bom sentido, claro, por aqueles que ainda apontam alguns costumes encontrados na lei de Moisés. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Que é essa questão, né? A maioria das pessoas acreditam ainda que exige-se de si mesmo a ação do fazer para poder merecer a salvação. Coisa que na lei que era atribuído desta forma, que agora com Jesus Cristo tendo feito cumprido toda a lei, naquilo que nós não pudermos cumprir voltados para o nosso comportamento, o nosso crescimento espiritual, sabermos que Jesus já o cumpriu por nós. Então não temos nós agora mérito na nossa salvação, porque Cristo tem todo o mérito na nossa salvação. E porque se nós acreditarmos que ainda temos nós essa necessidade, Cristo teria então se sacrificado em vão, né? Desnecessariamente, por assim dizer. Só quisera saber isto de vós, diz Paulo. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Que claro foi a pregação da fé. A fé é quem? Cristo Jesus, que agora se sobrepõe à lei, né? Então ele está acima. Sois-vos tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, eles estavam na carne, foram começando pelo Espírito e regressam para a carne novamente, que é a lei de Moisés. Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que também foi em vão? É porque a gente não sabe, né, da necessidade. Olha como é gracioso eles terem padecido dessa forma. Senão, Paulo, de que forma teria escrito tão rica, tão cheias de detalhes, né? Rica em detalhes do que não devemos fazer ou do que podemos fazer e o do porquê não podemos fazer, né? Esse retorno à lei, aos costumes, a esse entendimento de que pela obra é que seremos salvos e não pela fé, né? Versículo 5 do capítulo 3. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que pela pregação da fé, né? É o caso de Abraão. Agora ele vai explicar o porquê é pela fé, que foi a promessa que Deus fez a Abraão, que todas as nações seriam benditas em teu nome, né? Deus fala isso a Abraão. E de que forma esse bem dito, essa bem-aventurança, em nome de Abraão, todos vão ser alcançados. Como isso iria se decorrer? Que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Como ele anunciou primeiro o Evangelho a Abraão? Dizendo que todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, né? Crente Abraão, que crê. Nós, por meio da fé em Cristo, também nos tornamos crente, né? Em Abraão, porque foi a fé que fez com que Abraão fosse salvo.
É interessante isso também eu falar aqui agora, irmãos, porque veja que Abraão não teve lei a seguir. Você não vê em nenhum momento Abraão fora levantando os altares para Deus e fazendo os sacrifícios que faziam para Deus. Você não vê de outra forma Abraão se comportando de forma religiosa, né? Ele se comporta de forma natural. É a fé que transforma a salvação dele em realidade, né? A fé em Deus, a fidelidade dele em Deus. Então isso é notório, né? A gente observar e entender que a lei em si não salva ninguém. Foi um meio de punição que Deus achou para atribuir aos israelitas pelo fato deles sempre estarem murmurando, nunca estarem bom, né? Não estar bom para eles, né? Quando Moisés subiu ao monte para poder escrever os 10 mandamentos, e aí Deus alerta eles e fala: este povo, eles são muito obstinados, né? Ele cita essa palavra, obstinados, né? E quando para mim, Sandro, né? O obstinado era bom, ser obstinado e tal. Mas para Deus, essa palavra obstinado é obstinado dentro da maldade, né? Dentro da ignorância, dentro da falta de incompreensão, de não se atentar como Josué, né? Lá ficou junto com Moisés, né? E aí por aí o povo era obstinado. E daí cresceu o ódio em Deus. Cresceu o ódio assim, entre aspas, né? A gente também, né? A gente coloca algumas palavras que não deveriam, acho, ser atribuídas a Deus, mas enfim, tá descrita dessa forma lá, né? Vamos levar em consideração também com uma aspa, por assim dizer, né? Que aí então veio o ódio em Deus de querer aniquilar todo o povo. Claro que Moisés então chamou a atenção de Deus, mostrando preocupação, atenção para com as coisas de Deus, não só pensando no povo, né? Mas pensando no que as outras demais nações iriam pensar de Deus, que este resgatou o povo do Egito para matar a todo o povo no deserto, né? Ficaria assim conhecido como, e que sentido faria, né, tal, né? Uma vez claro também que Deus ia dar continuidade, porque ele falou para Moisés que iria fazer o povo a partir de Moisés. E aí não estaria também infringindo quanto à promessa que fez a Abraão, né? Uma vez que Moisés era o quê? Judeu, né? Mas Moisés trouxe a Deus este pensar, e Deus, por assim, né, escutou a Moisés e fez da forma como nós já conhecemos. Mas continuando aqui. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Olha, por aí a gente já entende que a lei era uma maldição, né? Não é agradável você entender que é pelas obras que você vai ser salvo. Então a lei por si só já se compreende como maldição. Olha o que fala. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Maldito todo aquele, né, que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A lei considerou que todos que não cumprissem a lei seriam considerados malditos. E assim, testificado está, testificado é, tá? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Quem era a fé lá atrás? Abraão, né? O justo viverá da fé. E a fé, né, no caso aí, é Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo vem, cumpre toda a lei na sua magnitude, na sua essência, exatamente como
Foi dito dele, né? E ele é o perfeito, fez perfeito, cumpriu à risca toda a lei, né? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, se você quer cumprir a lei crendo que é pela lei, por ela você vai viver. Se você acha que é pela fé, por ela você vai viver. Só que, quem é garantido quem irá te salvar? A fé ou a lei? A lei ou a fé? Quem é garantido, com certeza, a fé. Porque a fé, ela veio, ela cumpriu toda a lei por mim, naquilo que eu não sou capaz de cumprir na lei, e me garantiu que eu seria justificado, que eu adentraria no reino do céu. Né? Lindo isso, né? Então esse entendimento aí ficou claro a partir daí, ok? No versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Como todos nós estávamos como malditos, uma vez que nós estávamos selados debaixo da lei, ou seja, debaixo do pecado, né? Cristo tinha que vir e se igualar a nós. Então se permitiu ser pendurado no madeiro para também ser considerado maldito, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Então Cristo fez isso por nós nesse sentido, né? Para se equiparar, para vir, olha, eu vim até você, mergulhei no mais profundo abismo, para poder dizer para vocês que pronto, paguei por justo preço pela vida de todos. Agora vamos subir, né? E ele segue, vai na frente, né? E nos envia o Espírito Consolador selando em nós, né? Que a gente já entende aí do processo. Mas é esse o caminho percorrido por Cristo. É esse o motivo que nós temos que crer que Cristo é quem diz ser, e por que ele é a fé, e por que pela fé já sois justificado. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Está justificado. Paulo observou isso na Escritura, o anunciar de Cristo, do porquê que Cristo vinha, com que finalidade o Cristo vinha, e que é por estas nas quais aí, nessas linhas, Paulo explica a todos nós o motivo de Cristo, o porquê de Cristo ter feito o que fez. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, mas ele diz que é uma posteridade só. E aqui ele explica, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua posteridade que é Cristo, né? A posteridade de Abraão, e a posteridade de Abraão que é Cristo. E Cristo, no momento em que ocorre a ressurreição dele, e ele é elevado ao céu, neste exato momento, o Espírito Santo é selado em nós, passando a herdade também para nós, porque o Espírito Santo está selado dentro de cada um de nós. E daí todos os gentios, todas as nações passam a ter direito, né, à herança, à promessa de Deus feita a Abraão, né? Todos nós passamos da qualidade de não apenas servos, né? Eu acho que não só servos, né? Mas também povo gentil, por assim dizer, como ele diz, mas também agora passamos a ter o direito à herança de Deus, porque o Espírito Santo está selado dentro de nós. Todas as nações, somos todas as nações, todo o povo gentil, todo o povo gentil
agora tem direito à herança que foi atribuída a Abraão, né? Alcançou a todos nós. Todos nós agora fazemos parte do ministério de Cristo. Ele vai dizer aqui que Cristo derrubou o muro que fazia separação, distinção do povo de Deus dos não povos de Deus, tornando-nos todos apenas agora uma só nação, um só povo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Veio 430 anos antes, né? Depois, né, por assim dizer. Antes não, depois. Mas não invalida a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, né? Se a gente continuar acreditando que vem da lei e não da promessa, e aí? Não tinha necessidade então de Cristo, né? Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Agora ele vai explicar o porquê que é a lei, conforme eu já vim explicando um pouquinho antes, para que você possa ter essa facilitação no entendimento. Eu demorei um pouquinho para entender bem claro assim, né? Mas ficou interessante, eu vim falando já um pouquinho gradativamente até chegarmos a esse ponto. Para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, que é o povo de Israel, né? Que, claro que é por tabela com relação a Abraão, foi feita a Abraão e o povo de Israel recebeu, tá bom? E foi posta pelos anjos nas mãos de um medianeiro. Quem é o medianeiro? É Cristo, né? Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um, no caso Cristo, e não é de um só, que está em todos nós, né? Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade seria pela lei, né? Ele está falando aqui que a lei não é contra as promessas de Deus, né? Mas a lei, se a lei, né? Ele coloca assim, se a lei pudesse vivificar a justiça, na verdade seria pela lei que seria vivificada a justiça, e não pela fé, por assim dizer, como já nós estamos compreendendo. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, né? Quando ele coloca aqui, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a gente vê aqui em cima, aqui, ó. Peraí. Tá. Porque a herança provém da lei, não provém da promessa. Deu gratuitamente. Mas digo isto, que tendo sido anteriormente confirmado por Deus em Cristo que a lei que veio 430 anos não invalida de forma a abolir a promessa. Não, agora eu não tô encontrando a parte que eu queria mostrar para vocês não, tá, meus irmãos? Mas é dizendo ali em cima, fazendo o sentido, né, quando ele fala aqui, ó, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. A Escritura é a lei que foi encerrada debaixo do pecado, tá? Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, né? Porque de que forma todos nós receberíamos o saudoso selamento, né, do Espírito Santo, do saudoso Espírito Santo dentro de nós, né? Então foi necessário que a lei viesse, encerrasse todos debaixo do pecado, porque assim todos nós necessitávamos de Cristo, não apenas uns, né? Cristo veio por todos? Não, Cristo veio por alguns só. Não, né? Foi por todos ao mesmo tempo. Então era necessário que a lei fizesse isso com todos. E aí Cristo, então, cumprisse a lei,
se fizesse como maldito, né? Sendo pendurado no madeiro, indo até todos nós, mortos, para então ressuscitarmos junto com ele, né? Ok? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, né? Aqui, ó. Era esse contexto que eu queria falar. Debaixo da lei, né? Estávamos todos guardados debaixo da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Nós estávamos debaixo da lei. A lei estava debaixo do pecado. Porque é aquela coisa, né? A lei que trouxe um parâmetro, né? Isso pode, isso não pode. Isso é pecado, isso não é pecado. Então ela encerrou tudo, exatamente. Para aquela fé que se havia de se manifestar. Então ele encerrou debaixo do pecado para a fé que era Cristo que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, né? Esse aio é um meio. A lei nos serviu de um meio. Leia dessa forma. A lei nos serviu de um meio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, né? Não estamos debaixo desse meio mais. Nós estamos sobre esse meio, né? Que vai dizer: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória, graça, agradeço. Vou parar aqui. Depois eu faço um outro vídeo nesse capítulo 4 para a gente dar continuidade. Eu vou colocar como continuidade, tá bom? Quero agradecer a todos. Espero que todos tenham gostado, compreendido que era um mistério até para mim, né? Eu tinha muito Cristo é o nosso Salvador. Tá, mas e aí? Por quê? Não se tinha uma resposta, né? Eu acho que eu nem pensava, acho não, é mais certo, eu não pensava nessa resposta de entender de fato o que levou Deus, motivou, né? Deus a nos conceder essa salvação. E aí agora entendendo que foi a promessa dada a Abraão, como essa promessa foi anunciada, de que forma essa promessa foi trabalhada, a fé, quem é a fé que é Cristo, no que ele então, demonstrando cumprir a lei, por que ele estava cumprindo a lei, de que forma, né? Porque agora eu sirvo a Cristo, né? Não é a lei de Moisés ela foi abolida, então eu sirvo a Cristo. Mas se eu errar, Deus não vai me perdoar. Não, eu sei que Deus vai me perdoar, porque se eu errar e não ligar e falar, não ligar no bom sentido, né? Me arrependendo, errei, me arrependo, mas Cristo cumpriu por mim e eu continuo caminhando em diante, porque somos todos falhos, vamos sempre errar em um dado momento, mas não seremos mais considerados malditos e não deixaremos de sermos justificados, porque já fomos justificados por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Espero que isso tenha sanado essa questão na sua mente, na sua cabeça, e que você possa seguir ainda buscando a Cristo, nosso Senhor. Fique com Deus, um forte abraço, paro por aqui.